Graça e paz, queridos. Tudo bem? Seguindo a série Família, deixa eu só trocar aqui. Desconta do meu tempo esses segundos aqui. Seguindo a série Família, o nosso desafio hoje é falar com vocês, a gente fazer uma reflexão em cima da missão da família. A família como uma missão. A gente falou já muita coisa interessante e importante, ainda tem muita coisa a ser dita sobre o papel da família, uma família cristã, e é um assunto de extrema relevância, de extrema importância. Claro que você leva isso muito a sério, não deixa isso em segundo plano. E é justamente sobre esse o nosso tema, a família como uma missão ou uma família missional, defina como quiser. Esse texto, família missional, é muito religioso. É muito religioso. Não, o objetivo da família, eu troco isso, família missional, eu troco assim por missão da família. Missão da família. Objetivo, porque Deus edifica a família. Porque você sabe que tudo é para Ele, certo? Dele, por ele, mesmo? para Dele, por ele, tudo para Ele. A glória é para Ele. Então, se, por exemplo, a sua família for edificada, alguém pode imaginar, nossa, como o Richard é um cara habilidoso. Não é. Quem foi? O Senhor na sua vida. Aí fala assim, glória a Ele, então. Tá certo? Combinado. Bora. Uma vez que a glória é toda dele, o modelo que a gente vai receber de família também é celestial. A gente já falou sobre isso, sobre o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos, na relação pais e filhos, como lidar com as questões da sexualidade, paternidade. Tudo isso a gente tirou como referência o próprio Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 17, versículo 26. E como meu tempo é curto, eu conto com o Will ali para acelerar e a gente vai em frente. Vocês vão achando, eu vou lendo aqui, que eu preciso chapar a massa na parede, porque o pedreiro está precisando sarrafiar. Eu sou o servente, vou chapando aqui. Eu sou pedreiro? Fui promovido, que legal. Vamos lá, Lucas capítulo 17, versículo 26 e 27, diz assim: assim como nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Essa é uma palavra do Senhor Jesus, e ele começa a explicar a respeito do tempo, dos fins dos tempos, do momento da vinda do Filho do Homem. Começam a perguntar para Jesus, como é que vai ser os últimos dias? E aí Jesus conta essa passagem. Vai ser como nos dias de Noé. A pergunta, pastor Eros, como eram nos dias de Noé? Casavam, davam-se em casamentos, e estavam muito mais interessados em usufruir. Só deles. Só para eles. Casa em Ubatuba, tudo lá já era lá, tudo lá. Venha a nós, como dizia minha mãe, venha a nós tudo, vosso reino nada. Então, um ditado antigo. A visão é de que as coisas de Deus não é... Claro que eu me beneficio disso, mas não é um projeto de Deus para o meu lazer, para o meu viver glamurosamente. É claro que Deus nos cerca de toda a bênção e acaba sobrando isso e acontecendo isso conosco também. Exatamente. Uma história interessante que ajuda a gente a entender, enquanto os irmãos já deixam aberto aí Gênesis capítulo 6, porque se a gente quer entender como eram nos dias de Noé, o melhor caminho é a gente ir lá no texto bíblico de Gênesis. Então fique com a Bíblia aberta em Gênesis ali, a gente vai citar alguns textos para a gente entender como que eram nos dias de Noé. Mas uma história que ajuda muito a entender isso é o seguinte: essas coisas... comer, beber, casar, se dar em casamento, trocar de carro, ter casa em Ubatuba, ter casa na praia, seja lá onde for, não é errado. Você concorda que não tem nada de errado com isso? Alguém que acha que é errado ter casa em Ubatuba? Ter casa em Campos do Jordão? Não? Não, não é errado. Ubatuba não pode, Campos pode. Absolutamente comum, nada de errado com isso. Mas é estranho como Jesus coloca isso como um problema. Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Esse é o contexto em que Deus vai chamar Noé para uma missão. Esse é o contexto em que Deus vai dar uma missão para o homem. É mais ou menos o seguinte, vai lá. Mais ou menos o seguinte? Fala. É mais ou menos o seguinte, um exemplo que aconteceu com a minha filha. Ela completou 1 ano e aí ganhou alguns presentes. A gente chegou em casa empolgado para entregar os presentes para ela, para ver se ela abria. E aí eu e minha esposa empolgada, minha cunhada junto ali, para tentar convencê-la a brincar com os presentes novos. A gente conseguiu fazer ela abrir os presentes. Quando ela abriu, a gente estava ali vislumbrando o presente. Nossa, filha, que legal! Ela saiu brincando com a caixa. E foi arrastando a caixa pela casa, feliz da vida. E não estava nem aí com os presentes. Já foi ligar para os presentes no dia seguinte.
proporcionalmente, quando a gente se apega a comer, beber, casar e dar em casamento como a única coisa da nossa vida, a gente está abrindo mão do presente que Deus nos deu, chamado vida eterna, para brincar só com a caixa do brinquedo e achar que está vivendo uma vida fantástica. Tem o caso de Ubatuba, estou vivendo um vidão. Isso é só a caixa, cabeção. Uma coisa importante é o seguinte, você disse que naquele tempo as pessoas eram más. Mas agora hoje é bom. Hoje está tranquilo. Ufa, graças a Deus. Não, está bem pior. Olha, só para você saber e lembrar, a palavra de Romanos, capítulo 7, diz que na minha carne não habita bem algum. Então, isso significa que nós estamos aqui numa junção, numa confraternização, que todos os que estão aqui, todos profético, não valem a comida que comem. São maus. Os pensamentos deles são iguais, cara. Já estava inoculado na vida lá de Noé, daquela pessoa que vivia com Noé, do mesmo jeito que também está nessa porcaria. Sempre e somente para o mal. Você pode achar que você é bonitinho, você pode achar que você é cheirosinho, que você tomou banho, que você veio com a sua melhor roupa, mas você é feito de carne e osso como nós, e seus pensamentos são inclinados sempre e somente para o mal. Porque até quando você faz o bem tentando se promover em cima de alguém, então você está inclinado para o mal do mesmo jeito. Família é o assunto mais importante que a gente tem para tratar aqui. De tudo que você ouve desse púlpito, se no final você nunca se tornar um missionário, se você nunca for um líder de hippie, mas você tiver uma casa edificada no Senhor, firmada na rocha, 100% de sucesso da mensagem pregada. Não, aí acabou. Podemos despedir, foi um prazer, trato feito. Boa viagem para você. Cara, presta atenção. Eu tenho dito algumas coisas, eu sei que quando eu morrer, depois que eu morrer, aí vão falar, nossa, que palavra! Aí vocês vão dar valor, viu, Daniel? É assim mesmo. Eu tenho dito algumas coisas que são reais. Por exemplo, para Deus não importa o tamanho, a grandeza. Waldo, você está ouvindo o que o vovô está falando? Você está bom, filho? Tudo certinho? Quer um pouco d'água? Quer um gole d'água? Não? Olha só. Com certeza, o seguinte. Na minha carne, o que eu estou falando? Não habita na minha algum a importância da família. Isso não. O que ia falar? O que ia falar? Não importa. Você que falou? Quem que falou? O cara é esperto. Tá ligado. Não, para Deus não é o tamanho que importa. O que importa é a plenitude. Presta atenção no que eu estou falando. Se Deus deu a alguns homens, alguns irmãos, essa semana morreu um irmão extraordinário, você soube? Soube. Billy Graham. Esse homem, um homem de uma excelência extraordinária. Para mim, excelente, como também a outra minha. O Robinho, essa é a outra minha. Presta atenção. Excelência está diretamente relacionado com constância. Você concorda comigo? Excelência está diretamente relacionado com constância. Uma pessoa é excelente quando o excelente que é Jesus vive nele, e essa excelência se manifesta, Eric, em constância. Deveria dizer amém. Amém. E é verdade isso. O que adianta você estar num dia no auge da sua vida e depois você declinar, caramba? Não vale nada isso. O que adianta? Foi muito bom, mas já não é como era antes. Por isso que a palavra lá em Eclesiastes 7:10 diz, ela está escrito lá, que eu nunca diga que os dias anteriores foram melhores do que hoje. Porque com sabedoria você não diria isto. Isso significa que aquele que crê, presta atenção, minimamente inteligente, aquele que crê, ele tem uma ascendência, ele tem uma tendência de subida. A sua vida, ela tem que melhorar dia após dia. Diga amém. Amém. É verdade. Excelência, é constância. Não adianta nada estar bem hoje e amanhã não vale nada, caramba. Exatamente. Hoje você está no Senhor. Quem está no Senhor, diga amém. Outra vez, quem está no Senhor, diga amém. O que adianta se você pegar e largar? Hoje você tem o seu nome escrito no céu? Isso é excelente? E se amanhã você abandonar? Você não é excelente, você não foi, você esteve na excelência, mas você não permaneceu nela. Presta atenção, importância. Morreu Billy Graham. Billy Graham, no meu tempo você viu pouco dele. Esse homem, o que me chamou a atenção nesse homem é a constância desse homem. Esse homem nunca esteve envolvido com escândalo. Nunca. O homem
e pregou a vida toda sobre a cruz. Novo nascimento, morte, inclusão na morte de Jesus. Isso foi a pregação dele. Não teve modismos nenhum, não teve moda algum, não teve coisas assim que o mundo diz que são coisas que o Espírito está fazendo nos seus dias. Lembre-se disso, as coisas de Deus são constantes, elas não mudam. As coisas de Deus, Ele era, é e vai ser sempre igual. Sempre vai ser assim. Não há modismo. Não tem por que agradar o homem. Oh, meu Deus, os homens que querem agradar outros homens para capturá-los, para trazer para perto, para de alguma maneira se beneficiar disso. Deus, olha, a palavra de Deus é. E se eu não me submeto à palavra de Deus, azar meu. Complicação para mim. E eu digo para vocês, meu irmão, que vale para você. Presta atenção. Todos quantos estão aqui têm certeza que tem o seu nome escrito no céu? Teve 3 que falaram que não falaram. Flipper, você falou? Eric, você falou? Opa, Dancy, você falou? Mário, você falou? Eu não vi aqui. Você falou? Cara, olha, presta atenção. Certeza que nós vamos estar com o Senhor. Esse estado é de fé. E a fé verdadeira é aquela que me faz... Isso aqui é outra minha, viu? Fé verdadeira. A verdadeira fé, a expressão de fé, é aquela que me faz permanecer no caminho. Presta atenção. Não é show. Porque o que adianta uma pessoa ser curada, ser ressuscitada, preste atenção, como foi Lázaro, e você já imaginou os milagres que Judas viu Jesus fazer? Rapaz, ele fez, ele viu, ele acompanhou, mas presta atenção. Ele duvidou, em um certo momento da sua vida ele creu, ele não cuidou-se, ele deixou-se levar pela vida que não é a vida que é Jesus, e ele caminhou no desânimo e na incredulidade. E à medida que foi, ele foi sendo afundado e afundou, e aquela condição de glória, de excelência, ele perdeu. Então eu digo assim, para essa igreja que está aqui, que todos declararam que vão estar com o Senhor. Eu vou perguntar de novo, todos estão convictos de que se o Senhor os chamar, estarão com o Senhor? Amém. Presta atenção. E assim pensando, ainda nisto, valendo outra vez, você pode morrer essa semana. Você pode morrer. Nós tivemos essa semana um contato, um aviso de uma pessoa, um jovem, sofreu um acidente que acho que faz uma semana, e até vocês olhem por ele, mas graças a Deus parece que ele está recuperando. Ele, pelo que eu entendi, ele entrou atrás de uma carreta e só saiu de lá depois de quase 1 hora, que ficou na ferragem. Esse homem está inconsciente, tá? A família tudo. São conhecidos seu, viu? Você sabe, é conhecido seu? Comeu? Casada com a neta da Marília, lá de Campos do Jordão. Marilena, lá de Campos do Jordão. Poços de Caldas, Campos do Jordão, é? Poços de Caldas. Quando é que se imaginava, presta atenção, Flipper, quando que esse jovem que nem você assim, Flipper, quando é que ele imaginava que em uma semana ele passou a semana toda em coma induzido? Ele não fazia conta disso, ele não fazia a menor ideia. Como você não faz também a menor ideia? E eu posso estar falando aqui agora, e eu posso estar profetizando alguma coisa para você, e eu posso estar dizendo assim, algum dos nossos vai morrer essa semana. E aí, presta atenção, lembrando sempre isso, prestando sempre atenção nisso. Não é invenção de que o inferno existe. Não inventamos, está na palavra que permanece para sempre. A palavra diz que há inferno, separação de Deus. E como disse o Lucas nas suas pregações lá do Dante Alighieri, ele faz assim para mim, anda rápido. Mas isso não tem que falar, caramba. Chegando à chegada do inferno, Tadeia, diz que está escrito na porta. É de um poeta, não de um profeta. Está escrito na entrada do inferno, e tem uma placa lá, aqui você deixa todas as suas esperanças. Meu Deus. E aí eu fico na aflição. Eu tenho que falar. Senta um pouquinho aqui. Eu tenho que falar, porque você não pode se... Escuta, olha você que está vindo. Que agora o fogo pegou. Presta atenção. Pausa o tempo aí. Olha aqui, eu estou falando para você.
Estou falando para você. Primeiro que você não tem convicção que você vai estar vivo daqui a uma semana. Não há um que diga isso. Aqui, todos nós temos. Você pode estar morto daqui a uma semana, enterrado. Muito simples, sem nenhum escândalo. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Chega de falar disso. Mas presta atenção. Se você, entenda isto, que se você não permanecer no Senhor, preste atenção, você vai estar separado dele. Ouça isso, minimamente inteligente. Veja bem, você acha que Deus daria o seu filho se fosse alguma coisa que pudesse ser resolvida na argumentação? Com certeza não. Pensa nisso. Eu vou conversar para vocês, eu não dou nenhum dos meus filhos com quem quer que seja daqui. Amo vocês? Amo. Mas eu não dou a vida dos meus filhos para vocês, não. Eu posso até morrer por eles. Se entrar um leão aqui, um cara com uma metralhadora aqui, e eu vou ter que enfrentar o cara, eu vou ter que morrer em primeiro lugar. Eu vou ter que estar. Então, pastor, é isso, cara. Chegou aqui, esse larido aqui. Imagine, cara. Eu vou lá falar com o cara lá, como se fosse o Tadeu lá. Eu falei, Tadeu, não atire ainda não. Pera aí, que agora está fama. Você está carregado de arma aí, Tadeu? Eu tenho que ir lá, eu tenho que ser o primeiro a argumentar com ele lá. Eu falei assim, para aí, não atire ninguém. Não, eu falei, eu vou atirar em você. Eu falei, então não, mas para um pouquinho. Eu tenho que ser o primeiro. Pastor que tem que morrer em primeiro lugar. Sim. Amém? Mas eu não daria a minha vida. Presta atenção. Escute, Paulinho, volta a razão, Paulinho, presta atenção. Escuta aqui. Deus estaria com brincadeira dando o seu filho para morrer no nosso lugar? E ele deu o seu filho para nos salvar? E você acha que ele tem uma outra chance, uma outra oportunidade, uma outra condição? Ele já deu tudo. E se você não, definitivamente, se você realmente não renunciar à sua vida, eu te falo, meu camarada, se morreu, está longe, está fora. É importante, olha, presta atenção. Você que não me conhece, você olha, ele está querendo alguma coisa dos irmãos, ele está querendo pegar dinheiro dos irmãos. O palhaço pensa isso, caramba. Eu digo, você não. Olha, presta atenção. Dinheiro, preste atenção. Eu não pego um tostão. Eles não acreditam nisso? Não acredito. Nenhum tostão do seu dinheiro, vagabundo. Presta atenção. O que está interessando é você ser salvo, caramba. É você ser salvo. É você ter vida abundante na sua vida. O evangelho é prático, estamos falando de família. Eu estou dizendo para você que de nada adianta você professar uma fé se na sua casa você é um asno. Caramba! De nada adianta. O que adianta você ter forma? Sente aí, fica aí. Forma e não ter conteúdo. O que adianta isso? Cara, presta atenção nisto. Falamos aqui de Provérbios 27. Provérbios 27, assim, o justo, tudo vai bem, bem-aventurados seus filhos depois dele. Preste atenção, meu irmão, presta atenção. Em nome de Jesus, pela tua vida. Quando você está falando aí de Noé, estava saindo lá de Sodoma e Gomorra, caindo chuva de fogo, de enxofre, e aquela loucura toda, o anjo disse assim para Noé, para Ló, escapa-te por tua vida. E eu digo assim para você, o que está valendo aqui agora é a sua... não posso falar idiota, eu fico indignado com você, cara, porque você tem tudo para escapar do fogo do inferno, caramba! Tem tudo para escapar do fogo do inferno e viver uma vida feliz em meio a dificuldades e problemas, a falta de dinheiro, falta de saúde, mas você pode viver uma vida feliz. O evangelho é prático, isso é possível. É isso que é. E você ficar com frescura aí, escapa-te por tua vida, caramba, presta atenção. Amém. 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 É isso que a gente tinha para falar para vocês hoje. Bom, é exatamente isso. A gente brinca, mas é exatamente isso. Uma afirmação que é fundamental ter muito claro na mente, e o exemplo de Noé nos ajuda a entender isso, é que família não se faz sozinho. Vai dar trabalho, vai te custar tudo. E você não vai conseguir vencer sem a força do Senhor Jesus. Todo o seu esforço humano vai ser inútil se o Senhor não estiver ao seu lado, uma vez que a família é projeto de Deus.
as coisas que vão depor contra a sua família, vão lutar e vão fazer frente contra a sua jornada de ser um homem ou uma mulher de Deus e ter uma família segundo o modelo de Deus, são as coisas mais banais e corriqueiras que você pode imaginar, como comer, beber, casar e dar-se em casamento. Pela falta de diligência e cuidado, famílias inteiras são levadas ao fracasso, à bancarrota, por causa de falta de diligência e cuidado e por causa de comida, bebida ou questões relacionadas ao casamento e ao sexo. São questões muito pequenas diante da grandiosidade, da magnitude da família. A falta de uma missão para o chefe da casa, para o líder da casa, homens que, segundo o coração de Deus, assumem o seu papel e dão a vida, como o pastor Eros falou aqui, pela sua família. Homens que realmente entenderam e atenderam ao chamado de Deus. Lá em Gênesis, quando Deus chama Noé, o cenário não é muito diferente do que a gente tem hoje. Eu não tenho dúvida de que você deve ter experimentado alguma coisa já da perversidade que está o mundo. Se não foi por uma violência que você sofreu, foi por uma violência que aconteceu com alguém ao seu redor, ou por ódio gratuito em qualquer lugar por onde se passa. E certamente a educação dos nossos filhos fica numa situação complicada. Eu sei que se você é pai, você é mãe, você teme por isso, teme pelo que o seu filho passa na escola e teme pela sua própria segurança quando você sai de casa. Sabendo disso, Deus chama Noé e fala assim: Noé, a coisa está ruim, a coisa está complicada aí, e eu tenho uma missão para você. E a missão que eu tenho para você é que você construa uma arca, mas eu não quero que você se preocupe com nada mais, a não ser com salvar a sua família. Presta atenção. A gente ouve a história de Noé com a ideia de que Noé foi chamado por Deus para salvar o mundo. Mas Noé foi chamado por Deus para salvar a sua casa. E essa é a relação que Jesus faz quando ele fala que o reino de Deus será como nos dias de Noé. A gente está vivendo os fins dos tempos, os últimos dias. Naquele momento, Deus chama Noé e dá para ele uma única missão: construa uma arca. O texto de Gênesis vai dizer que no momento em que Deus chama Noé, ele não tinha nenhum filho. E quando ele assume a missão, no meio do processo de construir a arca, um processo de 100 anos, ele vai tendo seus filhos. Ele tem os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. São os 3 filhos de Noé. O que chama atenção para essa questão? Os filhos de Noé não sabiam o que era viver numa família onde o pai estava focado no seu próprio prazer. Onde o pai chegava o fim de semana e se concentrava em descansar, já que ele trabalhou a semana inteira, e o importante agora é que ele receba o pagamento pelo seu esforço. Porque tudo que eles sabiam era olhar para um pai e para uma mãe que estavam focados na missão de atender o chamado de Deus, que era viver segundo o propósito de Deus para a vida deles. Você já imaginou que fantástico que é isso? Um filho olhar para um pai e falar assim: esse é meu pai. Descreve ele. Meu pai, ele constrói isso aqui. Mas por que ele faz? Porque Deus mandou. E todos os ensinamentos, todos os princípios que ele recebia a partir dessa prática. Eu vi uma história, achei interessante. O Shed, a filha do Shed, quando era pequena, contou que ela era pequenininha. O Shed, um teólogo americano que viveu no Brasil durante muitos anos, morreu recentemente, ano passado, né? Morreu ano passado. Homem de uma vida exemplar, homem temente a Deus, que realmente fez muito pelo Evangelho. Para ter uma noção da grandiosidade da vida de Deus nele, no velório dele, agora recente, a filha dele citou a seguinte frase: eu só sei que o meu pai pecou porque a Bíblia diz que todos pecaram. Porque eu não lembro de uma situação em que meu pai estava equivocado. Esse é o testemunho da filha sobre o pai. E ela conta uma história que, quando ela era pequena, estava com a mãe, acho que no elevador, em algum lugar, alguém chegou e falou assim: e o seu pai, o que ele faz? Meu pai não faz nada não, ele não trabalha, ele só lê a Bíblia o dia inteiro. E talvez seja um dos homens que viveu aqui, que mais conheceu as Escrituras. Que pregou com mais eloquência, com mais firmeza, com mais caráter. Mas toda a família dele é firme no Senhor, e não tem a menor dúvida sobre a certeza do Evangelho. Porque enquanto pequena, a referência que ela tinha do pai dela é ele sentado com a Bíblia na mão e conhecendo o Senhor e mergulhando no Senhor. Eu tive uma experiência recentemente em que
Eu estou na luta para usar cada vez menos o celular, principalmente em casa. Porque o celular é uma coisa que vai ficando muito automático, você fala com todo mundo, e aí dá sempre aquela desculpa de que eu estou trabalhando, de fato a gente está trabalhando, mas... E aí acabo tirando a atenção do contexto, você acaba não vivendo o momento que você está e também não vive o outro. E fico o tempo todo ali no celular respondendo alguma coisa. E aí eu estou numa luta para usar menos o celular, principalmente quando eu estiver com a minha família. Eu conversei com um rapaz há um tempo atrás, ele falou assim, um amigo meu fez esse teste e deu certo, eu recomendo para você. Ele sentou para ver os filhos brincarem no chão. Ouvi essa, que interessante. Aí enquanto os filhos brincavam, ele falou assim, vou fazer um teste, vou dar meia hora para saber se meus filhos se importam com eu usar o celular ou não. Às vezes eles nem estão ligando. Aí ele pegou um papel e começou a anotar quantas vezes os filhos olhavam para ele no intervalo de meia hora. E a constatação foi que era 54 vezes. Em 30 minutos, os filhos olharam para ele 54 vezes. E aí ele falou, meu Deus, se eu estou com o celular, são 54 vezes que eu estou dizendo para os meus filhos, isso aqui é mais importante que vocês. Isso aqui é mais importante que vocês. E se é para você não estar com os olhos nos seus filhos, que seja porque você estava com os olhos na palavra de Deus. Porque quando eles olharem para você, a mensagem que eles vão receber de você é que você estava buscando em Deus como conduzir a sua casa. E não que você estava buscando os seus próprios prazeres. Comer, beber, casar e dar-se em casamento. Porque essa é a diferença da família de Noé para uma família que caminha segundo deixa a vida me levar, a filosofia do let it be. Uma família que caminha segundo o coração de Deus. Mantém os olhos na missão de Deus. E eu vou dizer para você, e eu sei que você não vai gostar, mas toda vez a gente vai falar isso aqui, porque essa é a palavra de Deus. Começa pelos homens. Começa pelos homens. Homens de Deus, por favor, assumam sua missão. Lá no Gênesis, lá no Êxodo, quando Deus estabeleceu a Páscoa, a ordem era o seguinte: e no primeiro dia do mês de Abib, o homem da casa tomará para si um cordeiro, para si e sua família. Eu estava lendo isso esses dias, me caiu a ficha de uma coisa importante. Que quando um homem da casa, pastor Eros, tem relação com o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, toda a sua casa está santificada. Homens de Deus têm um relacionamento com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a única esperança é ter essa missão. E com certeza, ele tem, você falou que tem essa missão, mas tem toda a provisão. Preste atenção. Viver, você está chamando a atenção dos homens. Dos homens, preste atenção. E me parece que aos homens, eu sempre estou dizendo isso, mas enquanto aqui ninguém fala nada e ninguém valoriza. Mas eu penso assim, de que o homem está com o volante do registro da bênção. Se ele é irresponsável, o registro está fechado e a sua família não recebe daquilo que Deus tem para a vida da sua família. É verdade que existem coisas, uma vez que os pais ou algum marido não queira, é verdade que também Deus, pela sua excelente misericórdia, ele pode até através da irmãzinha, ela possa drenar, fluir, regar aquilo que o marido deixou de fazer. Mas estamos falando em família, estamos falando de homens que conhecem a Deus. Eu te digo com toda clareza, sem nenhuma dúvida, de que a sua família padece necessidade, e entenda, não só financeira, ou não estou olhando para isso, mas tem falta de coisas essenciais para a sua vida, com relação a ânimo, com relação à felicidade, com relação à alegria, com relação ao fruto manifesto do Espírito na sua casa. Por favor, preste atenção. Você, marido, preste atenção. Você, cachorrada, olha para mim. Maridos, mal acabados. Eduardo da Susan, presta atenção. Vocês, maridos, como eu, primeiro lugar, a responsabilidade está sobre os seus ombros. E se as coisas na sua casa estão desconjuntadas, se fosse feita uma raiz, uma radiografia espiritual, eu acho que iria encontrar que o responsável é o marido, caramba. Olha o que eu estou falando. Eu estou dizendo que as coisas não andando bem na sua casa, na grande maioria, também tem algumas mulheres que também é um horror, né? Mas a grande maioria, os maridos, eles danificam, eles fazem os membros da sua família passarem dificuldade,
porque são moleques, irresponsáveis, não têm comunhão com o Cordeiro. Amém? Infelizmente, misericórdia. 5 minutos. O texto que a gente leu no começo dizia que, como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Eu acho que você não tem dúvida de que os dias de hoje talvez sejam até piores que os dias de Noé. Eu acho que você não tem dúvida de que a perversidade do mundo de hoje talvez seja até piores que os dias de Noé. Mas tem uma diferença muito importante que você precisa entender. Assim como Deus chamou a família de Noé para ser um sinal no meio daquele povo corrupto e perverso de que Deus se importa com seus filhos, hoje Deus chamou a sua casa para ser um sinal nesse mundo de que Deus se importa com seus filhos. Queridos, Jesus vai voltar, isso é real. Você pode flexibilizar, fazer o que você quiser. Você pode deixar de crer nisso, problema seu. Mas ele vai voltar, crendo você ou não. Duvidando você ou não, ele vai voltar. Isso é breve. E é chegado o fim dos tempos, e as profecias e as promessas apontam para os nossos dias. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Eu não sei se você já sabe disso, mas isso realmente me incomoda e me põe de joelhos. A reforma, a transformação, a proclamação da mensagem do Evangelho para a igreja caída, com crise de identidade que a gente está vivendo hoje, não vai começar pelos líderes religiosos, não vai começar pelos políticos, não vai começar pela Lava Jato, não vai começar por intervenção militar. A transformação do mundo e da igreja caída que está aqui hoje no Brasil e no mundo vai começar pela reforma da sua casa. Aleluia. No momento em que você se posiciona diante do Senhor. Essa é a palavra. Essa é a palavra. A palavra que o cerne, a questão central de toda a palavra aqui é isso daqui. Você quer experimentar isso que o Richard acabou de dizer. Olha, ficamos na expectativa de Temer. Você acha que vai sair coisa boa de lá? Com certeza não. Você acha que no meio dessa expectativa? Vocês acham que vai resolver alguma coisa? Vocês acham que isso? Eu acho que não. Eu acho que não. O mundo está corrompido, está terrível. Não vejo possibilidade nenhuma. Mas a modificação, aquilo que de significado vai realmente trazer para a sua vida é a sua casa, você como líder da sua casa, cachorrão. É isso. Maridos que estão aqui, prestem atenção, todos vocês, olhem para mim todos, prestem atenção, todos olhem para mim. Você pode empurrar com a barriga e esquecer essa mensagem. Você pode esquecer essa mensagem. Foi muito boa, o Eros, aquele pateta lá, tal coisa e coisa. Você pode. Você tem meios de desligar isso tudo que você ouviu. Pode mesmo. À medida que chegou amanhã, você nem mais vai se lembrar dessa mensagem. Você pode desligar. Olha o que eu estou falando. Você pode desligar e apagar essa mensagem que foi dita agora. Você pode fazer isso. Mas eu vou dizer para você, o prejuízo é seu. Agora, para aqueles que realmente considerarem, ouviram a tua palavra, essa palavra sua aqui agora, eu digo para você que o seu lar, se você permanecer, ele vai ser mudado e transformado, independente de homens, de políticos e de religiosos. E de religiosos. Pelo amor de Deus, e de religiosos. Amém? Amém. Uma última coisa, talvez você vai dizer assim, mas eu sou uma exceção, eu não sou o líder da casa, eu sou a esposa, eu sou o filho, eu sou, seja lá quem for, qual é o seu papel dentro do ambiente familiar. Basta que uma pessoa abra a sua vida para Jesus, para que ele faça a transformação. Não são poucas as histórias bíblicas em que Deus fez completamente diferente por misericórdia, em que ele usou mulheres para transformar. A maior igreja na Ásia começou quando os homens não queriam ouvir, mas as mulheres deram ouvido à voz de Deus. E aí Deus começou a transformar as suas casas. Então, se você tem um marido descrente, você tem um marido que não se posicionou, você não está isenta dessa responsabilidade. Você, junto com ele, assuma a responsabilidade, porque Deus vai começar a transformação a partir do seu posicionamento. A família é uma missão. Uma família saudável, viver bem, é o único modelo do cristianismo que a gente tem. Qualquer outra coisa, viver uma vida terrível, onde não tem amor, onde não tem cuidado, onde não tem respeito, isso não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é uma família saudável para que as pessoas vejam a glória de Deus aí e elas possam se render aos pés de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Que essa palavra realmente tenha um significado na sua vida. Porque se você apagar, perdeu seu tempo. Amém? Amém. Vamos orar, queridos. Pai, nós te louvamos, Senhor.
porque a tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Todo esforço humano de tentar fazer as coisas funcionarem estão fadados ao fracasso se não for pelo Senhor. Nós somos confrontados pela tua palavra e pedimos em nome de Jesus que o Senhor converta os nossos corações. Nós nos arrependemos como igreja aqui, Pai, e pedimos que o Senhor nos leve a pôr em prática aquilo que foi falado, Pai. Que as nossas famílias sejam segundo o modelo do Senhor. Que a nossa missão como chefes de família, como membros de família, seja trazer a glória do Senhor e o reino do Senhor manifestado em nós. Que haja em nós um despertar, que haja em nós, Senhor, uma rendição total à verdade da Tua palavra e que o Teu Espírito nos leve a bom termo, Senhor, a manifestar a glória do Teu nome. Que esse mundo saiba que o Senhor nos salvou, nos alcançou e que a nossa casa vai estar de pé porque está firmada na rocha, que é o Senhor Jesus. Mesmo que o mundo esteja desabando, nós estaremos firmes no Senhor. Nós oramos, Pai, confiando na Tua palavra, confiando no Teu amor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.